Duas leis aprovadas em novembro de 1985 e fevereiro de 1998 criaram o Serviço Municipal de Fomento Agropecuário e instituiu ainda o Programa Municipal de Planejamento de Conservação de Estradas Rurais do Uso Racional do Solo, da água e dos recursos naturais. Com o passar dos anos, os produtores rurais e proprietários de imóveis entenderam que a lei não atende à expectativa, ou seja, não beneficia o setor rural. Por isso, deixaram de pagar o tributo cobrado uma vez por ano, que ficou na dívida ativa da Prefeitura e foi parar no Fórum, que deverá notificar os proprietários sobre a ação fiscal e execução da dívida. Este advogado explica como a lei deve ser entendida. A taxa de conservação de estrada rural ela é bem comum em muitos municípios. Não existe uma especificidade quanto ao qual município está cobrando. Se você, como cidadão, entende, e proprietário rural, entende que o seu município está cobrando uma taxa por um serviço que realmente está sendo realizado, ou seja, a conservação da sua estrada está muito boa, e se você achar que deve realizar esse pagamento, nada mais justo. Por outro lado, existe algumas questões jurídicas que te levam ao entendimento de que você não está obrigado a pagar. Entretanto, você vai ter que se defender em ações já propostas por esses municípios, ou se ainda não há ações, você pode ajuizar uma ação pedindo para que cesse essa cobrança da taxa de conservação de estrada de rodagem. Os proprietários de imóveis estão preocupados com a cobrança da taxa, que, segundo eles, deveria ser cobrada também de todas as pessoas que usam as estradas rurais. No meu caso, por exemplo, que tem uma propriedade na estrada de Canoas, a estrada, ela tem servidão, é uma estrada municipal, todo mundo usa a estrada. Existem loteamentos de chácaras em Canoas que não existe a cobrança. A Palmeirinha, que é dentro do município, é estrada municipal. Todo mundo usa a estrada municipal. E por que só o produtor tem que pagar? No meu caso, dentro das propriedades rurais, a prefeitura não faz conservação. Ela faz conservação das estradas municipais. Eu não acho justo o produtor ter que arcar com isso nesse momento difícil, de crise. Eu acho que a prefeitura devia levar isso em consideração. Este outro produtor comenta que não dá para entender tantas cobranças e leis que tiram o sossego do homem do campo, que tem a missão de produzir alimentos que mata a fome da população brasileira. E nós temos que ter essa taxa de manutenção. Então, nós vamos pagar um pedágio, nós vamos colocar um pedágio que quem passar na estrada nossa, quem for passar na estrada nossa, porque eu estou pagando uma coisa que é minha, para mim na fazenda, só que todo mundo passa de lá. O presidente do Sindicato Rural, Wagner Becker, disse que está bastante preocupado também com a cobrança do imposto, que saiu da dívida ativa e foi parar na Justiça. Disse que a entidade está à disposição dos associados que querem recorrer para ficar livre da dívida ou ainda contratar um advogado. Gostaria de deixar claro ao produtor rural de Mococa que o Sindicato Patronal Rural está à disposição para fazer uma prestação de serviço desse produtor no nosso departamento jurídico. Por quê? Essa cobrança tem muita gente que paga e muita gente que não paga. Então, essas pessoas que não pagam, isso vai para a dívida ativa da prefeitura, onde eles protocolam isso no fórum. E com isso vem uma cobrança via judicial. Então, eu gostaria de dizer a esse produtor rural, mesmo não sendo associado nosso lá do sindicato, ele pode comparecer lá no nosso departamento para que possamos fazer essa prestação de serviço e sim anular essa cobrança, tanto a normal como a via judicial. Ele comentou que os produtores rurais que ficarem inadimplentes, ou seja, não pagar a dívida ou recorrer na justiça, vão ter problemas, principalmente para fazer financiamento dos bancos e podem ter os seus bens penhorados. Se ele não recorrer, ele vai ficar perante ao fórum uma ação lá com restrição. Amanhã, a hora que ele for tirar um financiamento, qualquer coisa, e vai aparecer lá no fórum. E ele vai estar impedido de receber qualquer tipo de benefício por estar cadastrado no fórum. Diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura, Antônio Luiz Blandino Lima Dias,
explicou que depois de 2 anos, a Prefeitura é obrigada por lei a colocar a dívida ativa dos munícipes na Justiça. Essa cobrança é feita já há muitos anos. Essa legislação é uma legislação antiga aqui no nosso município. É um município muito grande que tinha uma quilometragem muito grande de estradas rurais. Tá? Essa cobrança ela tem que ser feita, não pode deixar de ser feita, porque senão ela causa improbidade administrativa, onde ela implica a renúncia de despesa por parte do Executivo. Tá? Então essa cobrança já vem sendo feita há vários anos por outros prefeitos, outros mandatos. Toda a cobrança é feita, tem que ser mandada via judicial, seja uma cobrança de IPTU, uma taxa de bombeiro, uma taxa de limpeza, todas essas taxas têm que ser cobradas e ser emitidas para o judiciário. Dr. Luiz Foschi explica também como os tribunais entendem, em muitos casos, a cobrança da taxa de conservação das estradas rurais. O nosso judiciário, seja em primeira instância, no Tribunal de Justiça em São Paulo, até mesmo no STF, entende pela inconstitucionalidade da cobrança. Um primeiro ponto é aquilo que eu te falei, existe uma vinculação entre a taxa de conservação e um imposto que é para fazer o cálculo deste valor. A outra questão que desce as doutrinas jurídicas e que discutem a questão da divisibilidade e especificidade do serviço a ser prestado. Então, se você der uma analisada nos nossos julgados, nos julgados dos tribunais, há um entendimento favorável, majoritário, no sentido da inconstitucionalidade que não pode ser cobrada essa taxa. Para o diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, a taxa deve ser melhor estudada para não prejudicar o trabalho dos produtores rurais e proprietários de imóveis do campo. Ela tem que ser melhor estudada, melhor trabalhada, essa parte de análise de como fazer essa cobrança e análise dessa cobrança, tá? Tem que ser atualizada essa legislação. Isso cabe à nossa Câmara para estar fazendo essa análise dessa legislação.